Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz, da parte de Deus e da parte de seu amado Filho Jesus, o Cristo. Amém. Vou fazer uma pequena oração e vamos dar continuidade, para a gente, nesse vídeo, aprender mais um pouco a palavra de Deus. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, a qual o Senhor está nos reunindo para aprender um pouco da Tua palavra, para que juntos nós possamos compartilhar aquilo que nós temos recebido. De graça nós recebemos, de graça nós também temos que dar. Nos ilumina nossa mente e nosso coração para aprender cada dia mais as coisas que provêm de Ti e não de homens. É tudo isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Então, olha só, a gente vai ler aqui uma parábola que está no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 45 ao 51, né? Sempre tenha uma caneta. Se você não quiser anotar na Bíblia mesmo, assim, nas partes brancas, né? Anote num caderninho, sei lá, num papelzinho branco. Anote, porque toda vez que você anota, que você escreve, parece que você aprende mais, parece que entra mais na sua mente e no seu coração quando você escreve, né? Você aprende mais, te garanto isso. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículo 45 ao 51. A gente vai lá ler uma parábola. A gente já falou um pouco em outros vídeos o que são parábolas. Parábolas são histórias que Jesus Cristo contava, não literais, repito, não literais, não reais. Ele contava histórias para delas ensinar coisas preciosas, coisas espirituais, não literais. Ele usava coisas da terra para falar de coisas do céu. Isso são parábolas. Porque toda vez que você for pegar uma parábola e ler e pregar aquilo como literal, você não vai aprender aquilo que vem de Deus. Entendeu? Porque é isso que está acontecendo aí. As pessoas estão pegando parábolas e ensinando de uma maneira literal. Não é isso que Jesus ensinou. As parábolas, elas são usadas para que nós venha aprender coisas espirituais. Elas não são literais. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Jesus sempre ensinava por parábolas, certo? E aqui vai estar uma parábola do servo bom e do servo mau. E vamos lá, no versículo 45 ao 51. Eu vou falar os textos e já vou aplicando, certo? Nos dias de hoje. Porque é isso que é a profecia. A profecia, ela é a palavra de Deus sendo já revelada, certo? Isso é profecia, é a palavra de Deus sendo revelada, certo? Porque muitos estão falando que profecia, é isso, eu profetizo que você vai ter um carro novo, profetizo que você vai ter uma casa nova, uma esposa, um esposo, eu profetizo que você vai ter vitória na sua vida material. Não, isso daí não é profecia, meus irmãos e meus amigos. Profecia é a palavra de Deus. Ela está sendo contada e ela vai acontecer. Isso é profecia. É a palavra de Deus sendo pregada e acontecendo depois mais na frente, certo? Ela sendo pregada e depois ela vai acontecer, certo? Isso é profecia. Só tem um porém, que ela é revelada somente para quem busca. As profecias, elas são reveladas para quem busca de verdade, certo? Então, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Olha só essa pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Interessante, né? Quem é o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhe o seu sustento ao seu tempo. Ou seja, existe um tempo aqui sendo falado, não é verdade? Então, vamos dizer assim que um fazendeiro saiu e deixou um líder lá. Olha, você vai cuidar de tudo aqui.
Você vai administrar a fazenda, você vai cuidar dos seus conservos, você vai dar o sustento para eles no devido tempo, você vai dar o almoço para eles na hora certa, você vai mandar eles descansarem na hora certa. E se eu não tiver chegado aqui, você paga o salário, eu vou deixar tudo aqui para você administrar, paga o salário deles, né? Eu vou voltar, mas você vai cuidar dos seus conservos, você vai sustentar eles no seu devido tempo. Então, vamos dizer que um caseiro vai ficar ali de líder dos outros companheiros da fazenda e ele vai cuidar dos outros, ele vai cuidar dos seus conservos, dos seus parceiros ou dos seus irmãos, né? Então ele vai estar cuidando e o seu senhor vai sair, vai dar uma volta. O Senhor aqui nessa parábola é Jesus. Os conservos são nossos irmãos. Amém? O servo pode ser eu, pode ser você que está ouvindo esse vídeo. Então isso é a parábola. Ela está sendo aplicada agora na verdade presente. Na sua vida, na minha. Ela está sendo aplicada. Ela precisa ser aplicada. Porque se ela não for aplicada nos nossos dias, ela não é uma verdade presente. Ela é uma história que ficou para trás. Entendeu? É isso que o inimigo quer fazer com a palavra de Deus. O inimigo quer que nós leia a palavra de Deus como se fosse uma historinha. Isso daí passou. Aconteceu lá no passado. Mas não, a palavra de Deus ela é uma verdade presente. Então por isso que ela precisa ser dada no seu devido tempo. Chegou o seu tempo, chegou o meu. Nosso Senhor saiu. Ele confiou tudo a mim e a você, para nós cuidar também dos nossos irmãos, né? Dos nossos conservos. Então vamos lá, 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor quando vier achar fazendo assim, né? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, o Senhor tá para chegar, né? Aqui na parábola pode ser um fazendeiro, mas na nossa vida presente é Jesus Cristo. E tá para chegar, certo? E tá para voltar. Pode voltar a qualquer instante. E aí o Senhor chega e vê que nós estamos administrando bem, que nós estamos sendo fiel a Ele. Como é fiel, ser fiel a Ele? Ser fiel a Ele, como é que é? É ser fiel à palavra, é ser fiel ao que Ele pede para nós fazer, né? É ser fiel, é obedecer aquilo que Ele pede para obedecer, né? É ser prudente, é fazer aquilo que agrada a Deus, certo? Então o Senhor Jesus chega e Ele vê isso em nós, nós sendo fiel e prudente, nós somos bem-aventurados, certo? Então nós somos um servo bom se ele chegar e nós estamos servindo a ele. Nós somos bem-aventurados. E isso, o que vai acontecer depois? Ele vai confiar os seus bens para quem? Para quem for um servo bom, fiel e prudente. Ele vai dar bens para nós. O que são esses bens? Não são coisas materiais. Vamos tirar as coisas materiais da nossa vida. Isso daí vai ficar tudo, gente, né? O que são os bens preciosos que nós precisamos ter nesses últimos dias? São dons espirituais, dom do amor, dom da paz, dom da paciência, o dom da fé, o dom da perseverança, o dom da coragem, né? O dom, né, de ajudar um próximo, ajudar o necessitado, né? O dom, né, os dons de Deus, eles são os bens que o Senhor quer nos dar, Jesus Cristo quer nos dar. Amém? Esses são as coisas preciosas, elas vêm do céu. Então, esses bens que o Senhor Jesus quer nos dar, eles vêm do céu, eles não vêm da terra. Então, à medida que nós somos servo, à medida que nós se transforma num servo bom, fiel e prudente, nós vamos recebendo coisas do céu. Amém? Ele só fala aqui de coisas materiais, repito, mas na verdade, ele está nos ensinando a entender coisas espirituais, coisas que vêm do céu.
Agora ele vai falar do servo mau. Olha só, no versículo 48, vai falar do servo mau. Mas aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora, né? Então olha só, vamos voltar de novo para o começo da historinha. Vamos dizer que um fazendeiro saiu, né? Aí deixou o caseiro lá tomando de conta de tudo, né? Administrando todas as coisas, cuidando dos seus irmãos, dos seus parceiros de trabalho, né? E já falamos do servo bom, né? Aquele que cuidou certinho, pagou o salário dos outros, deu o alimento, né? Na hora certa, mandou os outros descansarem, né? Administrou toda a fazenda enquanto o Senhor estava fora. Esse era um servo bom, fiel e prudente, né? E esse daí vai ganhar coisas boas, né? Coisas boas do nosso Senhor. Repito, coisas que vêm do céu. Esses são os bens, são as coisas boas que nós temos que ganhar do nosso Senhor Jesus. Esse é um servo bom, sendo servo bom, fiel e prudente. Esse daí vai receber coisas, né, do reino do céu, de Deus. Repito, vai receber dons espirituais. São as maiores riquezas que o ser humano pode ter aqui na terra. Agora vamos falar de novo, né, do servo fiel, do servo mau, repita, do servo fiel, prudente, nós já falamos. Agora o Senhor Jesus vai falar do servo mau. Olha o que o servo mau fala. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora. Olha só, a primeira característica do servo mau. O fazendeiro saiu, escolheu ali um servo para cuidar de toda a fazenda, administrar e cuidar dos seus parceiros, dos seus conservos, dos seus irmãos. Só que esse servo ele foi mau. Ele não dava o alimento, né? Ele não mandava as pessoas almoçarem na hora certa, deixava lá os parceiros de trabalho trabalhando, né? Não dava almoço para eles, não deixava eles também dormir na hora certa, não pagava certinho o salário deles. E quando o dono da fazenda tinha saído, aquele servo mau, ele estava administrando mal a fazenda, né? Ele não estava cuidando dos seus parceiros de trabalho, né? Porque na cabeça dele ele falava assim: ah, meu senhor demora, ele não vem agora não. Eu vou fazer do jeito que eu quiser aqui. Eu vou estar cuidando da fazenda do jeito que eu quiser aqui. Eu vou estar cuidando do meu jeito. Eu que mando aqui agora. Senhor Jesus, olha, jogando pro tempo de hoje. O Senhor Jesus demora a vir. Eu vou estar fazendo as coisas do jeito que eu quero. Estou jogando a verdade presente agora para a nossa vida. O Senhor Jesus demora a vir. O Senhor Jesus, há mais de desde o tempo da minha bisavó, que eu escuto que ele vem e não vem. Deixa eu cuidar da minha vida. Aí ele não tá vendo as coisas que eu tô fazendo de errado. Quando tiver para chegar, aí eu conserto a minha vida. Assim é o servo mau. Ele sempre na mente dele vai dizer consigo mesmo: o Senhor demora. Ixi, o dono da fazenda vai demorar a vir. O dono de tudo isso aqui vai demorar a vir. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Esse é um servo mau, não é prudente, nem é fiel ao seu senhor. Certo? Então, olha só o que vai acontecer. No versículo 49. E passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo mau em dia que ele nem espera e hora que nem sabe, e depois vai castigar o servo mau. Então, o servo mau, ele vai estar também espancando, tá tratando mal seus irmãos, né? Isso que está sendo falado aqui. Aquele servo mau, ele vai estar tratando mal seus irmãos, vai espancar, né? E vai estar bêbado. Só que nós não devemos esquecer de uma coisa. A palavra de Deus aqui, ela é uma parábola. Nós não tem que julgar os bêbados. Nós não tem que julgar aqueles que gostam, né, de tomar uma cerveja, de tomar um vinho. Porque se a gente for levar essa parábola para o lado literal, olha nós apontando o dedinho para aquelas pessoas que estão lá fora no bar. Mas repito, isso aqui é uma
parábola está falando de coisas espirituais, de coisas muito mais além daquilo que está escrito. Então, olha, vamos repetir de novo. O servo mau, ele vai dizer consigo mesmo: o meu Senhor demora. Verdade presente? O Senhor Jesus está demorando. Deixa eu cuidar da minha vida cuido eu. O servo mau fala assim, pensa assim. Aí no versículo 49, eles vão espancar também os seus companheiros. E ele vai passar a espancar os seus companheiros. O servo mau, ele vai pensar espancar também os seus companheiros. Maltratar, odiar, né? Sabia que você pode também matar uma pessoa só de você estar odiando ela? O Senhor Jesus já ensinou isso também. Que a gente não pode nem odiar um irmão, uma irmã, nem odiar uma pessoa, porque senão a gente também está matando ela. Imagine espancar. Se já matar, a gente já mata em pensamento, então a gente também espanca em pensamento. Então a gente odiando aquela pessoa, a gente espanca ela também. A gente maltrata ela. A gente está tratando mal uma pessoa, a gente está espancando ela também. Você sabia disso? Porque se só está odiando uma pessoa, você já está matando ela. Imagine espancando. Entendeu? Então também, como levar isso mais de uma maneira espiritual? Não sei se você já fez parte de religião ou se você faz, mas vai chegar um momento que você vai chegar a pregar a verdade. Você vai querer pregar a verdade na religião que você está. Pregue a verdade. Pregue a verdade a primeira vez. Pregue a verdade a segunda vez. Eu duvido que na terceira eles vão deixar você ficar lá. Você vai até querer pregar, mas os seus irmãos, os seus parceiros de lá da religião, não vão deixar, né? Por mais que você queira subir lá no púlpito, eles vão te agarrar, meu irmão. E vão te levar para fora. Isso já está acontecendo aqui mesmo no Brasil. Eles não deixam as pessoas pregarem a verdade. Só pode estar no templo, na religião, quem prega aquilo que a religião quer. Entendeu? Então, se você pregar uma verdade que não condiz com o que a religião prega, para eles você é um rebelde, para eles você é um herege. E aí eles vão estar tirando você da religião, vão estar te levando para fora, entendeu? Então, essas pessoas também, elas são bêbadas, né? Essas pessoas, elas são bêbadas. Repito, bêbadas como? Aí tá uma parte muito delicada agora, que eu preciso que você preste bastante atenção, né? Todo servo mau, que gosta de espancar, tratar mal seus irmãos, seus conservos, ele bebe de um vinho, né? E esse vinho faz essa pessoa ficar bêbada, ou bêbado, né? Que vinho é esse? No tempo do fim, meus irmãos, meus amigos, as pessoas estão bebendo um vinho muito mais poderoso do que qualquer outra bebida que existe na terra. Esse vinho, muitas pessoas bebem e nem sabem que bebe. Aquelas pessoas que estão lá fora, estão bebendo a sua pinga, bebendo a sua cachaça, a sua cerveja, elas estão lúcidas que elas estão bebendo, né? Elas estão pegando, elas estão sentindo, elas sabem, né, dos seus erros. Elas reconhecem que elas estão ali, mas elas sabem que elas estão erradas. Isso eu admiro elas. Agora tem pessoas que estão bebendo um vinho aí, tão bêbadas e não reconhecem. Esse vinho é o vinho de Babilônia, é um vinho espiritual, a qual ninguém consegue enxergar. Apenas pessoas sinceras de coração, que são fiel à palavra, elas conseguem enxergar esse vinho e conseguem se afastar dele. Que vinho é esse? Quando a gente começa a ler o livro de Apocalipse, capítulo 17, vai falar um pouco desse vinho, né? Lembra, o servo mau vai estar tratando mal seus irmãos e ainda vai estar bêbado, não vai estar nem percebendo que ele está sendo mal, entendeu? Ele não vai estar reconhecendo que ele está sendo mal, porque ele está bêbado. Você já viu um bêbado tendo consciência daquilo que ele faz? Não, né? Assim é também
o vinho de Babilônia. Quando a pessoa toma desse vinho, ela não tem consciência do que ela faz, do que ela fala, entendeu? Então, vamos aqui um pouquinho no livro de Apocalipse, capítulo 17. Vai falar um pouco desse vinho, né? Capítulo 17, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de puro escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias de sua prostituição. Eu me enganei, meus irmãos, não é o versículo 4, é o versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra? Com o vinho, olha só, com o vinho da sua devassidão. E foi com esse vinho que se embebedaram todos os que habitam na terra, né? Então, se você for ler o Apocalipse 17, você vai ver que essa palavra está falando de uma mulher que ela vai dar um vinho, né? Um vinho para todas as nações beberem, né? Então, mulher em profecia significa igreja. As igrejas vão estar bebendo de um vinho poderoso. O vinho da onde? De Babilônia. Esse capítulo 17 vai falar de Babilônia. Vai falar de uma grande confusão. Lembra, a Torre de Babel foi destruída, né? E foi dado o nome lá, né, Babilônia, porque aquilo virou uma grande confusão. Pessoas, né, que estavam querendo chegar no céu e construindo uma torre muito grande. Então, Deus ali, né, fez com que as pessoas falassem línguas diferentes, línguas de nações diferentes, japonês, chinês, português, inglês, um exemplo, né? Holandês, porque todos falavam a mesma língua na terra. Então Deus ali faz uma confusão de língua neles e eles agora não conseguem mais construir nada. Eles queriam construir uma torre tão alta que queriam chegar no céu. Então dali em diante aquele lugar se chamou Babilônia, porque era uma grande confusão. Pessoas não entendiam nada, parecia que estavam bêbadas, né? Parecia que estavam confusas, sem saber o que fazer. Então Babilônia é isso, vem de confusão, né? Então aqui Apocalipse 17, ela fala de uma mulher que quer dar um vinho, né? Um vinho de Babilônia, um vinho de confusão. Agora jogando para os dias de hoje, o que significa isso? Pessoas hoje que dizem ser, né, das igrejas, das mulheres, né? Repito, mulher em profecia significa igrejas. Pessoas aí de igrejas, de denominações, elas estão bebendo de um vinho que não consegue enxergar. Vinho de Babilônia, confusão. Tudo aquilo que elas aprendem nas denominações é confusão. Nem elas compreendem aquilo que elas pregam. Por isso que elas falam que é um mistério, né? Ah, irmão, irmã, isso daí é mistério de Deus, né? Você já ouviu falar? Então, elas por aí já estão mostrando que aquilo é confusão, que aquilo é Babilônia, que aquilo é vinho, né? Que elas estão bêbadas desse vinho, né? Então, quando a gente fala de bebida, né, de vinho na Bíblia, a gente tem que estar ligado, porque esse vinho mostra que as pessoas estão bebendo vinho de Babilônia, ou seja, de ensinamentos que não são de Deus. Repito, leia Apocalipse 17 e compreenda um pouco disso. Compreenda um pouco desse vinho de Babilônia, que a mulher aqui, né, as igrejas, elas estão dando para várias nações, povos e línguas, certo? Então, mulher em profecia significa igreja.
Essa mulher, né, tá com um cálice na mão. Vou pegar um copo bem aqui. Ela tá com um cálice na mão e ela tá dando. Desse cálice tem vinho. Ela tá dando para as pessoas beberem. Esse vinho são doutrinas, são ensinos de homens. Leia Apocalipse 17. Eu não posso aqui ler o Apocalipse 17 porque senão ia demorar muito. Mas eu peço para você que é sincero de coração, busca a palavra de Deus com verdades para o tempo do fim. Então leia Apocalipse 17 e compreenda que pessoas aí estão tomando um vinho, estão bêbadas, estão embriagadas e não conseguem ver isso. E aqueles que estão lá fora, que estão bebendo literalmente, né, sua bebida, eles estão lúcidos, eles sabem que estão errados, né? Eles sabem que aquilo é errado, mas eles gostam, né? Eles gostam de fazer o quê? Deixa eles, né? Eles gostam, mas eles reconhecem que aquilo é errado, que aquilo faz a pessoa gastar dinheiro. Eles reconhecem. Agora tem pessoas aí que não reconhecem que estão bebendo de um vinho, né? Que não reconhece que fica porre, que não reconhece que fala coisas sem entender. São pessoas de igrejas. Repito, são pessoas de igrejas. Elas pregam aquilo que não sabem. Elas pregam aquilo que não entendem, certo? E quando elas pregam sobre Jesus, ela fica falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas no seu dia a dia, ela não mostra que Jesus está voltando. Parece que Jesus vai demorar. Então, pela boca ela prega, Jesus está voltando, aquela pessoa prega, Jesus está voltando. Mas o seu coração e a sua vida fala que Jesus está demorando. Entendeu? Então, essas pessoas são hipócritas. Elas são servo mau. Elas não são fiel e prudente. Elas estão mostrando que Jesus está longe de vir. Elas não querem que Jesus venha, porque aqui na terra está bom. Essas pessoas estão embriagadas com doutrinas de mulheres. Porque mulheres, repito, mulher em profecia significa igrejas. Essas igrejas, elas não estão esperando Jesus voltar. Elas estão de boa aqui na terra. Para elas está bom. Dentro delas existem pessoas sinceras. Pessoas que precisam largar, né? Largar desse vinho. Porque o que essas mulheres estão pregando aí são doutrinas humanas, ou seja, são vinhos de Babilônia. Só traz confusão. Pergunta sobre Jesus para essas pessoas, elas não sabem quem é Jesus. Pergunta sobre Jesus para essas pessoas, elas vão dizer, Jesus é Deus. Aonde está que Jesus é Deus na Bíblia? Não existe. Jesus, ele é o Filho de Deus. Por aí você já tira que as pessoas estão embriagadas com doutrinas de mulheres. Tá entendendo? Então, voltando aqui pro Mateus 24, falando do servo mau, né? Como a gente está falando. Olha só, o servo mau de novo. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora, né? Ou seja, é uma pessoa que prega sobre Jesus, mas no fundo, ela nem quer que Jesus venha. Então, passar e espancar os seus companheiros e comer e beber com os bêbados, né? Ou seja, o servo mau vai estar sempre comendo e bebendo com os bêbados. Já falamos sobre comer e beber, né? As pessoas estão bebendo do vinho de Babilônia, doutrinas humanas. Elas estão aprendendo só confusão. Só Babilônia. Babilônia significa confusão. Elas estão aprendendo só confusão. Elas não estão conhecendo a palavra. Elas estão aprendendo confusão com homens que estão pregando confusão dentro das igrejas, né? Então, que são mulheres. Então, né? Elas estão comendo de um pão também que não é um pão puro. Por isso Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Jesus era o pão puro, né? Esse pão que as pessoas estão ensinando dentro das igrejas, elas não estão ensinando o verdadeiro pão puro, não. Tem fermento, né? Tem fermento. Por isso que Jesus falou, acautelai-vos com o fermento dos fariseus da religião. Cuidado. Cuidado com as doutrinas. Jesus falou isso, meus irmãos. Cuidado com a doutrina. Cuidado com essas bebidas fortes que eles estão dando.
Então aqui, meus irmãos, está falando de comida e de bebida, de um pão e de um vinho, de coisas espirituais. Tá entendendo? Então, cuidado com o pão que está sendo dado dentro das igrejas. Cuidado com o vinho que tá sendo dado também dentro das igrejas, da religião. Eles estão embriagando todo mundo, todas as nações, povos, multidões e línguas estão bebendo desse cálice, estão comendo desse pão. Leia Apocalipse 17. Entendeu? Compreenda sobre um pouco disso que eu estou falando. Peça orientação a Deus. Deus, será que esse irmão Elivelto está pregando o que ele prega é verdade? Pede orientação para Deus. Não confia em mim, não. Não confia no homem. Esse é o erro das pessoas. Estão confiando em homens. Confia em Deus e Ele te revela. Entendeu? Então, virá o Senhor daquele servo mau em dia em que não espera, em hora que não sabe, e vai castigar eles, né? E vai lançar sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. O que é um hipócrita? Hipócrita é uma pessoa falsa, é uma pessoa, repito, que prega sobre Jesus, mas no coração está longe de Jesus. Prega que Jesus vai voltar, mas no fundo ela não quer que volte. Entendeu? Vai ensinar doutrinas, ensina doutrinas de homens. A Bíblia, por exemplo, vai falar que Jesus é o Filho de Deus. Aí a pessoa vai dizer, não, irmão, irmã, Jesus é Deus. Olha aí a doutrina dos fariseus entrando na sua mente, no seu coração. Aí você vai pesquisar na Bíblia, não vai achar, né, que Jesus é Deus, mas você vai aceitar, só porque você faz parte de igreja. Olha o cuidado. Aí Jesus volta a falar com você e comigo. Cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles colocam fermento no verdadeiro pão da vida, que é Jesus Cristo. Eles estão tentando colocar, na verdade, porque o pão puro, ele é sem fermento, ele é Jesus, entendeu? Jesus, você se alimenta dele lendo a palavra, sozinho, você e Deus, entendeu? Você se alimenta de Jesus lendo a palavra pura, do jeito que ela é, entendeu? Sem nenhuma confusão na sua mente. Porque hoje em dia as pessoas estão lendo a palavra, mas na cabeça delas já está daquele jeito. Não, leia a palavra do jeito que ela é. Aí você vai estar se alimentando do pão puro sem fermento, entendeu? Aí você vai estar se alimentando de Jesus Cristo, entendeu? Então, a gente leu, resumindo tudo, a gente leu a palavra, né? A palavra de Deus aqui, falando sobre o servo mau e o servo bom. A gente leu 2 textos de Apocalipse, né? E lá a gente viu o vinho de Babilônia, que está sendo dada pelas igrejas. Igrejas, em profecia, significa mulher, entendeu? Então, Efésios 5:25, leia lá, vê lá. Igreja em profecia significa mulher. Então, veja lá isso, confirme também, certo? Então, pessoas estão bebendo aí. Não digo nem poucas não. Está escrito lá em Apocalipse. Multidões, né? Nações, os reis da terra. Todas as pessoas estão bebendo desse vinho. Vinho de Babilônia. Estão bêbadas. Estão sendo embriagadas com doutrinas humanas. Estão se alimentando de um pão com fermento. E não é isso que a palavra de Deus fala. Ela fala para nós se alimentar do pão sem fermento, do pão puro, da palavra pura, de doutrinas puras, de ensinamentos que vêm de Jesus e não de homens. Então, o servo bom é aquele que é fiel à palavra. Por isso que aqui no versículo 45 está dizendo, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Fiel a quê? O que nós precisamos ser fiel? Não é no dízimos e nas ofertas não, que muita gente está falando isso aí. Entendeu? Eu não vejo nenhum texto na Bíblia que nós temos que ser fiel no dízimos e nas ofertas, né? O
Irmão, eu escuto muitas pessoas falarem assim, né? Eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. Aí pergunta no que é, aí a pessoa vai dizer, no dízimo, nas ofertas. Não é disso não, meus irmãos. Isso é outra doutrina humana que estão ensinando, que estão enfiando na cabeça da gente. Fiel, sabe o que é que nós tem que ser fiel? Nós tem que ser fiel é na palavra. Fiel é isso aqui, é ler todo dia um texto, pelo menos um textinho, né? Ou 2 textos, meditar, cravar na nossa mente, no nosso coração. Isso é ser fiel à palavra, é tentar viver aquilo que a gente leu. Isso é ser fiel, meus irmãos, meus amigos. Não deixa ninguém colocar doutrinas humanas na cabeça de vocês, nem na minha também. Eu peço muito a Deus para não deixar isso acontecer, né? E a gente está lendo, né? Repito, o servo fiel e prudente, né? Que é o servo bom, né? Ele vai estar dando, né? No seu devido tempo, o sustento para os seus irmãos, conservos, seus amigos. Então, o que é também isso, né? É o sustento para o seu devido tempo, né? Não é comida, não, né? Lembra, parábolas fala de coisas da terra, mas elas indicam coisas do céu. Então, que sustento é esse que eu tenho que dar para meus amigos, para meus irmãos, para meus parentes, né? É a palavra de Deus, né? É a verdade presente, certo? É a verdade presente. Existe uma verdade presente que precisa ser muito pregada e muitas pessoas estão sendo despertadas nessa verdade. Que verdade é essa? Eu vou pegar o texto e vou ler para você. João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Existe uma verdade que nos tempos de hoje precisa ser pregada, meus amigos. Essa verdade é que Deus é o único Deus verdadeiro e o seu Filho, Jesus Cristo, né, a quem enviaste. Deus, ele tem um Filho, se chama Jesus Cristo, a quem ele enviou. Creia em Deus como o único Deus verdadeiro, pregue isso. Deus é um, Deus é único e ele tem um Filho, Jesus Cristo, que ele enviou. Então essa é uma verdade simples, porém colocaram fermento nela, colocaram um pouco de vinho aqui, e aí muitas pessoas estão sendo embebedadas, porque as pessoas não creem mais em Deus como o único Deus. Elas falam que ele é 2, que ele é 3 em 1, 4 em 1, não sei nem como é que é isso aí, entendeu? Estão enfiando aqui fermento, estão enfiando vinho, pessoas estão embriagadas com doutrinas humanas. Aí pega esse texto aqui para a gente crer e pregar ele de uma maneira simples, e pessoas tem pessoas que têm coragem de colocar fermento nesse texto, coragem de colocar bebida forte, vinho de Babilônia nesse texto, né? Então eu não quero estar nem na pele dessas pessoas que estão acrescentando coisas na palavra de Deus, né? Eu não quero estar nem na pele dessas pessoas. Grande vai ser, né, o castigo dessas pessoas aí, esse servo mau, né, que fica aí distorcendo a palavra pura. Deus aponta em vários textos, eu sou único. Aí as pessoas dizem, não, ele é 3 em 1, não, ele é 4 em 1. Até uma criança sabe que 1 é um dedinho, não é 3 dedos, não é 4 dedos. 1 é 1, né? Até uma criancinha sabe disso, até meu filho de 2 anos sabe disso. Aí vem o homem e fala, não, esse 1 aqui, na verdade ele é 3, ele é 2 em 1. Que confusão! Olha a Babilônia na cabeça. Tá entendendo coisas espirituais? Amém se crê. Amém se você está entendendo. Porque as pessoas estão embriagadas com o vinho de Babilônia, elas não conseguem ouvir essa verdade. Essa verdade, ela precisa ser pregada no tempo do fim. Se você está se alimentando dessa verdade, amém, glória a Deus. Você está recebendo o sustento no devido tempo. Que tempo é? No tempo do
fim. A verdade presente precisa ser pregada, né? E glória a Deus, porque eu percebo que tem muitas pessoas já no Brasil, né, no mundo, que estão pregando essa verdade. Que às vezes eu fico pensando, será que só eu penso assim? Às vezes nós se sentimos como Elias. Elias falou, né, lá no livro de 2 Reis, né, Senhor, mataram todos os profetas, só eu fiquei, né? Elias estava com medo de estar só. E Deus respondeu para ele, não, Elias. Ainda tem 7.000 aí que não se prostraram a Baal. Ainda tem 7.000 homens aí que não se prostraram a outros deuses. Ainda tem 7.000 aí que me adora como um Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus único. Não te acanha não, Elias. Continua pregando. Assim também Deus ele dá força para todas as pessoas que se sentem só. Eu falo por mim. Às vezes me sinto só, mas eu me lembro de Elias, que ouviu a voz de Deus e disse que ele não estava só. E assim eu me sinto também, como Elias. Então, se de repente você creu nessa verdade, está acompanhando aí os outros vídeos, você aprendeu que Deus é um e que ele tem um filho que ele enviou, você aprendeu, quer pregar, tem medo de estar só, mas você não está só, você tem Deus com você, você tem Jesus também com você. Jesus falou que iria, mas iria voltar para ficar com a gente até o fim dos séculos. E está dentro de você, do seu coração, entendeu? Então, de uma maneira espiritual, creia que Ele está com você. Se você compreendeu essas verdades que estão sendo pregadas nesses meus vídeos, não pense que você está só. Deus é contigo. E Jesus Cristo, os anjos estão com você nessa batalha. Pregue sobre a verdade do Deus único. Seja fiel e prudente. Entendeu? Seja um servo bom. Pregue Jesus Cristo está voltando, né? E na sua vida, mostre que Jesus Cristo está voltando. Entendeu? Não seja servo mau. Não seja hipócrita que diz que Jesus está voltando, mas no fundo quer que Jesus não volte. Esse é o servo mau. Esse não é prudente e nem fiel à palavra. Amém? Glória a Deus. E nunca esqueça, parábolas não são literais. Pegamos textos em Apocalipse. Pensa num livro que é cheio de simbologia também. Parábolas também não são literais. Por isso que está escrito vinho lá e mulher, né? Pegamos aí 2 símbolos e mostrando, né, que igreja significa mulher e vinho de Babilônia significa aquelas pessoas que estão bebendo de doutrinas humanas. Então é tudo simbólico, é tudo parábola, entendeu? Creia nisso, tenta aprender a palavra de Deus do jeito que Jesus ensina. Jesus ensinava por parábolas e nada lhe ensinava se não fosse por parábolas. Para quê? Para que eles vendam, não vejam, e ouvindo, não escutem. Mas a vocês que me seguem, que estão comigo todos os dias, a vocês é dado a conhecer as parábolas, os mistérios do reino de Deus. Amém? Jesus pregou isso no livro de Mateus. Obrigado pela atenção. Compartilhe. Amém. Glória a Deus.